Temos aqui uma pixel art de uma ampulheta, que eu, por sinal, fiz usando simetrias. Mas vamos supor que eu não gostei de como ficou, porque o pilar tá muito quadradão, não tá do modo que eu queria, a areia não está na forma que eu envisionei, e tá tudo muito crocante, tá tudo muito quadradão. Eu não gostei, não parece profissional. O formato que eu pensei não conseguiu ser bem adaptado para pixel art. Eu tô me sentindo assim porque nessa pixel art está faltando algo que é essencial para diferenciar uma arte ruim ou ok de uma arte boa, quando se trata de pixel art. Que é o anti-aliasing, que é o modo de você simular formas mais complexas em uma arte pequena. Quando você terminar essa aula, você vai passar a perceber quando uma arte é mais amadora, porque ela não vai usar anti-aliasing. E para simular essas formas mais complexas, eu não vou fazer a pixel art ser maior, eu não vou mudar o tamanho. Por isso que anti-aliasing é essencial quando uma pixel art é muito pequena, porque ela que vai enganar o olho do espectador. Ok, mãos à obra. Primeiramente, vamos consertar isso aqui, esse formato. Por quê? Porque isso parece um cilindro maior que surgiu de um cilindro menor, que seria essa parte mais fina. Mas eu vou abrir uma versão maior dessa pixel art, ou melhor, uma versão com upscale, para mostrar que, na verdade, o que eu queria demonstrar não é esse retângulo, mas sim uma forma que seria mais ou menos assim, meio que ondulada. E você vê que nessa ondulação, que eu desenhei por cima da pixel art, essa linha passa por esses pixels aqui que estão entre os contornos, entre as bordas. Então, essa área aqui não era para representar somente a parte mais clara, mas também parte do que é mais escuro, ou seja, o contorno. Então, voltando aqui, eu posso colocar nesse pixel uma cor que mistura essa cor mais clara com a cor mais escura. Felizmente, eu já tenho essa cor no canvas, que seria esse marrom aqui. E eu vou botar aqui, aqui, aqui e aqui. Isso já ajudou, mas não é o bastante, porque do modo que está aqui, faz parecer que o formato, na verdade, não é esse, mas sim esse. E por mais que esteja melhor, eu quero que seja mais alongado, tipo assim. Então, voltando aqui, posso botar mais pixels aqui. E se eu mostrar todo o canvas, você vê que já deu uma pequena melhorada. Mas não está tão bom, porque esse marrom, na verdade, está muito próximo da cor mais escura. Então, eu vou clareá-lo. E você pode ir mais além, colocando mais de uma cor. E a cor que você vai usar vai depender do quão inclinada está a linha. Como a linha, por exemplo, seguindo o meu cursor, estaria mais para dentro, eu coloquei uma cor mais escura. Mas quando saiu para fora, e ficou só um pouquinho nessa área, eu botei uma cor mais clara, que seria essa aqui. Eu vou deixar como estava antes. E ok, já está melhor. Mas eu quero mais. Eu quero que a ondulação fique mais óbvia ainda. Mas eu não posso, por exemplo, esticar esse contorno. Eu não posso fazer isso aqui, porque vai passar do limite que eu quero. Vai ficar muito grosso. Olha só, não está bem do modo que eu queria. Está muito exagerado. Mas se eu reduzir, fica muito fino. Então o que eu faço? Vamos voltar aqui para o sprite maior, e você vê que aqui nessa parte que está mais para fora, na verdade, o que estaria à esquerda dela seria esse tom mais claro. Então, esse setor também é uma mistura do mais escuro com mais claro. Então, eu posso botar esse tom por aqui. Mas está parecendo meio que um losango, por causa desse tom que eu coloquei aqui. Então, se eu reduzir um pixel aqui de novo, você vê que já parece algo bem mais circular. Mas calma, tem mais! Você vê que esse setor aqui seria metade claro, ou melhor, parcialmente claro e parcialmente escuro. E aqui também, aqui que seria para baixo ou para cima do meu formato.
aqui seria parcialmente mais claro, essa área aqui. Então eu posso puxar isso para baixo e para cima. E eu acho que ficaria ainda melhor se eu cortasse esses pixels aqui. Ou seja, o anti-aliasing é só um modo de você fingir que tem uma forma mais complexa, quando na verdade, aqui por exemplo, temos só um quadrado. Mas eu não queria mexer só no pilar, eu quero mexer também na areia. Porque na areia, eu queria que ficasse mais óbvio que eu queria um formato mais ou menos assim. Só que nesse caso, não temos um contorno para você fazer uma pintura por dentro dele. Nesse caso, a gente vai misturar a areia com o fundo azul. Eu vou fazer isso pegando esse azul, botando na paleta, botando a areia também na paleta e criando aqui uma cor entre os dois, com a função de gradiente. E temos aqui essa cor aqui, que é meio que um verde, porque é amarelo com azul, né? E eu posso usar ela para sutilmente fazer aqui pequenas alterações na cor, para fingir que temos uma forma mais curva. Aqui, por exemplo, temos uma camada que tem uma largura x e uma camada que tem largura x-2. E olhando para isso, eu não consigo inferir que tem uma curva aqui. Eu não consigo pensar que temos essa forma. Mas eu posso consertar isso usando aqui nossa cor nova e pintando aqui. Porque nesses setores você vê que temos uma mistura bem grande do que seria o azul com o amarelo, né? Porque aqui em cima teríamos só azul, tipo assim. E ok, acabei de perceber um erro meu, que foi não desativar a simetria na hora de fazer areia. Então temos areia aqui no lugar errado, para você ver como qualquer um pode errar. Ok, consertei, e vou até botar esses pixels aqui para mostrar uma ponta mais afinada. E agora o próximo passo é fazer com que o contorno do vidro faça uma curva mais suave. E isso é muito fácil, eu já ensinei. Eu vou botar aqui essa cor na paleta, já estava. Essa cor também já estava. Botei com espaço aqui de 1 e vou criar um gradiente. Beleza, temos essa cor. E eu vou usar ela para preencher aqui por dentro do contorno. Eu vou botar, por exemplo, pixels aqui, para mostrar que temos a curva nessa área. E aqui também, e aqui. E daqui em diante não precisa, porque o formato que eu imagino já é bem próximo de uma diagonal nesse sentido. Claro, você não tem que pôr anti-aliasing em cada curvinha, só quando ela difere o suficiente do formato que está sendo formado pela silhueta. Posso pôr aqui também. E eu pus só por dentro, mas eu também posso, se eu quiser, trocar parte do contorno por essa cor, como por exemplo aqui. E uma dica boa é que quanto mais suave a curva é, mais pixels você pode usar. Se eu fosse usar 2 pixels aqui, não ia ficar tão natural. Muito menos aqui. Porque faz parecer que temos uma curva assim, quase que para fora mesmo. E que teríamos o azul assim. Pode pôr mais uma aqui. E só lembrando, eu usei aqui apenas uma cor. Mas eu poderia usar mais se eu quisesse. É só uma mera questão de estilo. Se fôssemos ter mais cores, é de se imaginar que teríamos algumas áreas que teriam essa cor, que é mais clara ainda. Por fim, temos aqui esse highlight, essa parte iluminada, que é para ser meio que um oval, mas não parece um oval, parecem 3 linhas. Para deixar mais próxima de um oval, eu vou pegar essa cor aqui, que já está na paleta. E essa aqui. Fazer um meio termo. E eu vou suavizar essa curva, esse círculo. Eu acho que só isso já está o bastante. E se eu consertar esses errinhos... Tem ainda mais algo que eu acho que pode melhorar, que é esse espaço aqui entre a areia e o fundo. Porque a ampulheta, ela teria aqui no fundo um espacinho de vidro que, se você visse na vida real,
você podia perceber que a areia não está encostando na madeira. Tem uma camadinha de vidro aqui. Mas esse 1 pixel de camada é muito grosso. Ele, na verdade, seria algo mais ou menos dessa largura. Bem menorzinha do que isso aqui. Então, para simular que temos uma grossura menor, eu vou misturar esse tom com a cor do vidro. E voilá! E se eu quebrar a simetria, eu posso usar essa cor aqui de transição da parte clara da areia para o vidro para afinar esse filete de areia, porque assim parece muito grosso. Quebrou a simetria? Quebrou. Mas assim parece que está caindo um mero fiozinho de areia e não uma camada mais grossa. E temos isso no fim das contas. Qual será a diferença disso para o que tínhamos antes? A comparação seria essa. E só para deixar mais justo, eu vou botar esse marrom aqui no desenho antigo. E ainda assim, é como noite e dia. E não é como se a gente tivesse que parar por aí. Porque, por exemplo, eu posso querer que essas partes aqui fossem ondinhas. Ou seja, fossem isso daqui. E eu vou fazer isso desse jeito. Mais uma lição que você pode aprender é que nem tudo tem que ter contorno se você estiver desenhando com contorno. Porque aqui, essa seção, que é para ser uma parte mais grossa, se eu completasse aqui, ia ficar muito grande, muito maior do que seria proporcionalmente real. Então eu sacrifiquei essa linha aqui e deixei de tamanho 2, largura 2, sendo que só uma delas tem contorno, e eu meio que fechei aqui o retângulo, e o resto eu só preenchi com a cor que seria a cor do meio. E para encerrar esse assunto de vez, eu só queria falar para vocês não exagerarem tanto nas cores do anti-aliasing, caso vocês coloquem mais que uma, assim, por cor normal. Porque se vocês colocarem muita, acaba que vira uma bagunça. Ou fica tudo realista demais, quando a pixel art quer realçar o mais importante. E se você botar muitas cores, muitas transições de uma cor para outra, pode acabar parecendo um CGI, um modelo 3D, o que, de certo modo, é um elogio, mas raramente vai combinar com pixel art. E quando eu pego uma imagem grande, que não é pixel art, e reduzo o tamanho, nada mais temos do que muito anti-aliasing sendo feito. Então tomem cuidado, só isso.